Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Sim, eu agradeço porque eu fico feliz em estar aqui e saber que você está aí. Isso é bênção para mim, é bênção para nós. Hoje, em todos os nossos templos, nós vamos realizar a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E eu quero convidar você a estar nos nossos templos, buscando a Deus, porque Deus vai te honrar. O que é que tem te movido? Talvez a ira, o ódio, a fofoca, o mundo? Não sei. O que tem te movido? Que maravilha quando a palavra de Deus nos move. Seja movido pela palavra. Decida que você será movido pela palavra. Decida isso. Eu serei conduzido, instruído, guiado pela palavra de Deus. Eu não me moverei senão pela palavra de Deus. E dessa maneira, tudo fluirá na sua vida. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Mas ele não tinha um bom exemplo. Seu pai fez, está escrito exatamente assim, ele fez o que o Senhor reprova. Ele encheu o país de ídolos, de idolatria, de pecado. Ele se tornou cada vez, está escrito assim, aliás, vou até ler aqui em 2 Crônicas 29, diz assim, 22. Mesmo nessa época em que passou tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Sabe quando uma pessoa sabe o que deve fazer e faz tudo errado? Acais sabia o que tinha que fazer. Mas só piorou. Nesse tempo aqui em que ele já estava com tantos problemas, ao invés de ele parar e buscar Deus, ele foi buscar os deuses da Síria, porque ele parou e disse assim, bom, se eles estão se dando bem, deve ser porque eles são fortes, né? Então eu vou buscar os deuses deles. E aí que a coisa piorou. Entendeu? Sabe quando uma pessoa já está num problema, e ao invés dela buscar o caminho certo para a vida dela, ela vai buscar aquilo que alguém disse que é bom, que está sendo bom para ela, mas que na verdade não tem nada a ver com Deus. E ela lá no fundo sabe o que ela tem que fazer, mas ela opta por não fazer e vai buscar aquilo que alguém diz que está fazendo e está dando certo. Terminou em ruína. Mas Ezequias, apesar de ter convivido com esse mau exemplo, decidiu fazer tudo diferente. Isso para mim é demais. É demais. Ele decidiu fazer bem diferente do pai.
Ele decidiu romper com o sistema do pai. Enquanto o pai, durante toda a vida, fez tudo o que o Senhor reprova, ele fez o que o Senhor aprova. Ele consertou a bagunça que o pai deixou. A primeira coisa que ele fez quando assumiu a liderança, o reino, foi fazer uma reforma espiritual. Porque o maior problema do lugar era espiritual. Ele precisava fazer uma reforma espiritual. E ele corajosamente fez, rompendo com o sistema do pai. Você vê que quando uma pessoa decide ser diferente, ela se torna uma pessoa diferente. Ah, porque meu pai foi assim, ele decidiu ser diferente do pai. Meu pai foi infiel, mas eu decido ser fiel. Meu pai foi um mentiroso, mas eu decido ser da verdade. Meu pai tomou a direção errada, mas eu decido tomar a certa. Meu pai plantou uma semente de maldição, mas eu decido plantar a semente da bênção. Ezequias decidiu isso. E foi extremamente honrado por Deus. Muito abençoado por Deus. Por quê? Porque decidiu fazer, como diz a Bíblia, e eu já li aqui para você, o que é bom e certo. Ele não fez o que ele achava, pensava, sentia. Ele não tomou decisões à base de achismos, baseado na opinião nas opiniões dos achólogos. Não, ele fez o que era bom e certo diante de Deus. Ele não seguiu os caminhos do Pai, mas os caminhos da fé, o caminho da fé. Entendeu? Então, não tem desculpa. Quando uma pessoa quer ser diferente, quer mudar, quer fazer diferente, ela faz. Ele rompeu com aquele sistema do pai dele. Ele tomou uma atitude radical. Ele teve que enfrentar muita coisa, mas ele estava disposto a enfrentar para fazer o que era bom e certo. E por isso a Bíblia diz que Deus o prosperou grandemente. Enquanto o pai dele terminou derrotado, ele terminou abençoado. O pai dele foi cada vez mais infiel, ele decidiu ser cada vez mais fiel. Entendeu? O pai dele só piorou. Ele só melhorou. Isso não é maravilhoso? Hã? Ele teve só influência ruim. Ele foi criado num ambiente de idolatria, de perversidade, por um homem infiel a Deus, mas ele decidiu romper com aquilo e fazer o que era bom e certo. Ele fez o que o Senhor... O pai dele fez o que o Senhor reprova, mas ele fez o que o Senhor aprova. O pai dele deixou o país numa bagunça. E quando ele assumiu, ele decidiu limpar a bagunça. Tudo que o pai dele tinha feito contrário à vontade de Deus, ele fez dentro da vontade de Deus. Ele iniciou pela reforma certa, a reforma espiritual, que certamente é o que Deus está dizendo para você. Talvez você ache que você precisa de tantas coisas, sabe o que Deus está dizendo? Você precisa de uma reforma espiritual. Entendeu? Mais do que reformar tantas coisas, você precisa de uma reforma espiritual. Ele foi tirar os ídolos do país, restituiu o culto ao Senhor, que já não tinha mais, ninguém cultuava mais a Deus. O templo estava fechado, estava uma sujeira. Ele abriu as portas do templo, limparam, faxinaram. Fizeram tudo que era necessário. Fez com que o povo se voltasse para Deus. E com isso, o país foi abençoado. O povo abençoado.
a liderança dele abençoada, a vida dele abençoada. Faça o que é bom e certo. Toma uma atitude radical. Deus, eu creio que está dizendo, é hora de você romper com um sistema que não funciona. Ah, meu pai, minha mãe tinha essa fé, tinha esse jeito de ser, esse estilo de vida, e Deus está dizendo, não foi bom para eles, não vai ser para você. Está na hora de você romper com tudo isso. Está na hora de você tomar uma atitude na sua vida. Está na hora de você entender que o que você precisa agora é de uma mudança espiritual. Você precisa trabalhar a sua parte espiritual, rompendo com tudo aquilo que não funcionou antes, não vai funcionar para você agora. Deus quer te abençoar e está te chamando para isso. Pega essa palavra. Tem que romper, tem que romper. Deus está falando é com você. É a sua vida. Ezequias tinha um monte de maus exemplos, mas ele decidiu fazer aquilo que ele sabia que era certo. O pai dele também sabia, mas não fez. Mas ele sabia e fez. Então não importa, não sei quem não quis fazer, eu vou fazer. Ah, o fulano aqui, o cicrano aqui, do meu lado, de cá, de trás, ninguém quer fazer, eu vou fazer. Ninguém fez, eu faço. Ah, todo mundo faz assim, então eu vou fazer diferente. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Faça o que Deus tem te mandado fazer e Ele vai te abençoar, como abençoou Ezequias. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhora Mércia, como estava a sua vida quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Bom, eu cheguei doente, eu cheguei perturbada espiritualmente, mas eu achava que eu tinha um problema só, que eu tinha um problema financeiro. Então eu não enxergava os outros problemas que eu tinha. Eu dormia e eu ouvia vozes, eu tinha convulsões, tá? Eu vivia doente, internada e tomando medicação, cheguei com 45 quilos, as minhas unhas sangravam, a minha mão, eu me agredia fisicamente, praticamente eu me mutilava. Mas eu cheguei achando que e um casamento destruído também, filhos com problemas de saúde. Eu tinha problema em todas as áreas, mas eu achava que o meu problema era financeiro. Mas eu vim de uma fé equivocada, né? Eu acho que o meu maior problema foi esse. Eu sinto que o Senhor me resgatou. Todos os dias eu agradeço a Jesus assim, porque Ele me resgatou e que eu estava caminhando a passos largos para a morte. Então eu fui salva, eu fui liberta. Não foi fácil. Que nem eu estava contando para o Senhor. Quando eu cheguei, às vezes as pessoas chegam na igreja e acham que vai ser tudo resolvido. Não, eu vou porque resolveu para um. Não é assim, às vezes você precisa ter muita perseverança, tá? Houve dias de eu ter que literalmente me arrastar para a igreja. Então, quando eu cheguei, como eu estava contando para o Senhor, o inferno todo se levantou para impedir. E aos poucos eu fui indo e eu achando que o meu problema era financeiro, e não era esse, era todo o restante. Eu vinha de uma fé equivocada, eu pratiquei uma religião durante mais de 20 anos. Né? Eu fui espírita durante mais de 20 anos e eu era preparada assim, é meu karma, eu tenho que sofrer porque eu fiz isso em outra vida. E tudo bem, o que eu consegui consertar nessa, ótimo, o que eu não consegui, conserto na próxima. E esse é o maior engano. Eu agradeço todos os dias ao Senhor, ao Jesus, todo dia eu falo, porque eu fui liberta disso. Porque temos uma vida, e é nessa que a gente tem. Então, quando eu cheguei, Deus não me deu o que eu queria, tá? Mas Ele me deu tudo aquilo que eu precisava. Ele me libertou das vozes que eu ouvia, das doenças que eu tive, da destruição do meu lar.
E principalmente me tirou de uma fé equivocada, que só me levava para a derrota. Tá? Porque eu achava, não, eu tenho que ser forte eu tenho que suportar porque é meu karma, eu estou pagando o que eu fiz. Não, eu tenho que ser forte para lutar contra o inimigo, não para suportar a situação. Então eu queria assim, o Senhor Jesus me resgatou. Ele me deu vida, porque eu com certeza não estaria aqui. E a partir do momento que a senhora mudou o espírito, mudou a fé, parou de aceitar a situação e passou a lutar contra ela, tudo tem sido mudado. Sim, com certeza, muda tudo. O meu casamento tem sido restaurado, a minha saúde nem se fala. Assim, coisas bobas, como um resfriado que nunca mais adoeci, que eu adoecia forte, doenças complicadas mesmo, caía com convulsão, nunca mais eu tive nada. E o que é melhor, hoje eu tenho vida, eu tenho alegria, sabe? Você tem luta? Tem, há dias que a gente fica até mais abatido, mas eu oro muito, Deus me renova porque a perseverança, sabe? Não é na primeira derrota que você tem, tchau. Tchau, Jesus, estou indo embora, o Senhor não deu o que eu queria, eu esperava assim, e não. Eu sou prova viva da perseverança, porque eu me surpreendo quando eu me pego sendo uma pessoa feliz, porque eu tinha depressão desde criança, desde que eu me lembro de pequena. E não me faltou nada na infância, nada. Se você olhar, eu tinha uma família não rica, mas razoavelmente, financeiramente, pude fazer tudo o que eu quis, pude estudar, pude me formar, não tive privação de nada, né? E, assim, equivocados espiritualmente, completamente. Mas dentro do que eles sabiam, dentro do mundo, fizeram o melhor, né? Não tive falta de nada. E hoje eu vejo assim, pelos meus filhos, que são adolescentes agora, estão um entrando e outro no meio da adolescência, eu falo que bom eles chegarem nessa idade na igreja, porque eu cheguei depois dos 45. E aí você já tem muita coisa dentro. Eu fui tendo que deixar no caminho, sabe? Tendo que tirar muita coisa, jogar fora aquelas certezas que eu tinha uma vida inteira. Quer dizer, Jesus me fez de novo. Praticamente ele me derreteu e me fez novamente. O senhor pode perguntar para mim, foi fácil? Não foi fácil, sabe? Teve que ter muita oração. E assim, eu tive que aprender a orar, porque eu não sabia. Eu só pensava que eu sabia orar. Aí eu sei. Inclusive, uma coisa que se diz muito no meio que eu frequentava é que o silêncio é uma prece. Então, eu achava crente muito barulhento. Falava, crente grita. Para que gritar? Deus não é surdo, não sei o quê. Depois o Espírito vai te levando, e um belo dia você vê que você está louvando alto. Foi demorado, foi complicado, eu tive que... Mas deu tudo certo, glória a Deus, tem sido assim. Hoje a senhora vive todas as áreas da sua vida abençoada, tudo caminhando, prosperando. E o que a senhora tem para dizer como evidência do poder de Deus na vida de uma pessoa, para essa pessoa que está na mesma condição que a senhora esteve um dia, oprimida, passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na família? Qual é a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Olha, eu vou falar de quem teve depressão desde pequena, de quem ouvia vozes, de quem caía, tinha convulsão. Eu achava que para minha vida não tinha jeito. Eu achava que aquilo, não, eu nasci assim, eu tenho um destino já traçado, vai ser sempre assim a minha vida. E eu estava assim, conformada. Eu acho o seguinte, dá uma chance. Junta aquele finzinho de força, paga para ver, venha e paga para ver. Eu tinha preconceito contra a igreja, eu tinha preconceito contra a crente, uma pessoa que tinha mais preconceito que eu, impossível. E olha, uma coisa que eu trazia desde criança, essa depressão, eu fui liberta para a honra e a glória do Senhor. Sabe, uma coisa que eu achava ser impossível. Então, não faça que nem eu que fiquei um ano e meio só ouvindo, tentando ser convencida.
no fundo, eu estava convencida, só faltava eu dar o passo. Então, dá esse passo, se não conseguir, pede para o Senhor te ajudar. Ele tem misericórdia, porque eu só estou aqui pela misericórdia. Tá? O Senhor me guardou a minha vida toda. A impressão me dá que Ele me tirou com mão forte, Ele me guardou. Porque eu não era, com certeza, para estar aqui. Então, reúna as forças, pode vir sem acreditar. Pode vir, vem do jeito que está. Você pode estranhar, pode falar, não, meu Deus, o que tem essas pessoas que cantam, que gritam? Persevera, persevera, tá? Porque assim, eu até estou devendo esse testemunho já há um bom tempo, já deveria ter sido dado há mais de 2 anos. E assim, o que Deus tem para fazer, com certeza Ele vai fazer. O que você deseja, o que você sonha mesmo, porque eu não tinha sonhos mais na minha vida, não sabia mais sonhar. Mas venha, tá? Pede ao Senhor que Ele ajuda, vem arrastado, vem de mau gosto, se arrasta, vem do jeito que vier. Que o pessoal acolhe, é muito acolhedora, a bispa é uma pessoa muito usada por Deus, então é isso que eu tenho a dizer, não perca mais tempo, sabe? Não fica lá. É assim a minha vida, é sempre porque, gente, muda, eu sou prova viva. Quem me conhece sabe, a minha família, a mudança, eu cheguei sem vaidade, eu havia perdido vaidade, eu havia perdido peso, esperança, eu era só uma sombra, tá? Hoje a senhora está feliz? Glória a Deus, hoje eu estou feliz. Lutas todos os dias. Temos lutas, né? Aí o pessoal fala, não, você vai para a igreja, tudo vai ficar assim. Não é assim. Nós temos luta, mas a postura, o pensamento, a mão de Deus é tudo diferente. Hoje eu já não sei como que eu vivia sem estar na sombra do Senhor. Eu sei que Ele estava comigo, mas eu não estava com Ele, eu estava muito longe. Então, é uma vida diferente, sabe? Só vindo mesmo para saber. Amém. Deus abençoe. Amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor quer abençoar grandemente, mas está esperando que ela tome uma decisão e decisão radical. Que ela haja imediatamente. Que ela venha romper corajosamente com o que for preciso. E o Senhor vai honrar a vida dela. Que essa palavra possa entrar com poder e mudar a vida dela, mexer com ela. Que ela não possa mais ser a mesma pessoa e viver da mesma maneira. Que ela pegue o exemplo do Ezequias para fazer o que é bom e certo. Não o que ela pensa, sente e acha, alguém acha,
o que todo mundo faz, mas o que o Senhor está dizendo, faça porque eu vou te honrar. Que ela tenha força para fazer o que é preciso, como Ezequias teve, porque ela vai ser prosperada de todas as maneiras. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida e Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que elas tenham com fartura, com abundância, sejam colocadas por cabeça, por cima. Tenham seus sonhos realizados. Porque essa atitude de fé leva ao cumprimento de promessas na vida de quem pratica. Desperta mais semeadores, pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. O Senhor da semente é para quem semeia, que ela passe a semear, ela vai ser honrada. Seja com todos, Deus, que essa palavra possa mover a vida dessa pessoa, possa movê-la. É isso que eu tenho falado, que a pessoa se deixe levar pela sua palavra, não pelo mundo, não por opiniões, mas pela sua palavra. Pela sua palavra. Deus de Israel, que ela seja movida pela sua palavra e ela será abençoada. Que a partir de hoje ela decida, somente a palavra de Deus vai me mover, do contrário não me moverei. Só me moverei pela palavra, só a palavra terá poder de me mover. Ajuda ela a entender e se posicionar. Muito obrigada, meu Deus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã, graças a Deus, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho e eu quero que você tome essa decisão de fazer uma aliança com Deus, de se aproximar dele, de pagar o preço que for preciso para fazer o que Deus tem te dirigido a fazer. Porque Deus quer te honrar e depende mais de você do que de Deus. Conte conosco e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.